Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. E aí, Júlio? Tudo certo? Tudo belezinha? Tudo belezinha. Sensacional? Referência pra quem é do Rio Grande do Sul. Sempre a gente fazendo essas piadas internas gaúchas, né? A gente jurando que é o centro do mundo, mas não somos o centro do mundo. O eixo do mundo está deslocado para Boston hoje com o nosso amigo Vernan Wolff. Bem-vindo, Vernan. Tudo bem, Júlio? Começar a chamá-los de Doutor Júlio e Doutor Paulo. Tenho ouvido os episódios aí e vou começar a tratá-los da mesma maneira. Estou muito feliz aí mais uma vez, Júlio, Paulo, brincadeiras à parte, de participar de mais um episódio desse podcast maravilhoso que só cresce em número de audiência e em qualidade de conteúdo. Estamos aqui no verão norte-americano, Júlio, Paulo, muito calor, temperaturas acima de 33, 34 graus, mas eu não deixaria de fazer o comentário. Eu acho que mais aquecido do que o verão de Massachusetts, talvez só a economia dos Estados Unidos, viu? Que a coisa tá crescendo bastante. Mas, comentários à parte, é um prazer estar com os amigos de novo. Quando é que vai estourar essa bolha, Vernan? Não é a pauta de hoje, mas quando é que vai estourar essa bolha? Ou ela só vai desinflar? Pois é, o comentário é bom, tá todo mundo esperando, porque os Estados Unidos completou agora uma sequência bem grande de crescimento econômico, né? Não robusto, mas crescimentos de PIB há mais de 10, 11 anos, vários trimestres, e a grande pergunta é essa: quando que o ajuste, como eu gosto de falar, ou a correção, ela vai acontecer? Alguns dizem que o Donald Trump e a administração norte-americana estão utilizando políticas para tentar segurar uma recessão para depois da eleição do ano que vem. Outros estão dizendo que não, a verdade agora só vai crescer, mas a verdade é que os mercados esperam sim um ajuste, e eu também espero, para ser sincero, provavelmente depois da eleição aí alguma coisa vai acontecer. Tentando responder essa pergunta aí difícil que o Paulo fez, porque tudo que envolve futuro, a gente tem uma certa dificuldade de prever, economistas, né? Os economistas sempre errando quanto à previsão do futuro. Mas alguma coisa vai acontecer aí no futuro, com certeza. Peraí, Júlio, não, peraí. Tu viu essa frase? Alguma coisa vai acontecer no futuro. Wolff, Vernan, 2019. Que análise! Que análise do homem! É tipo aquele cara da previsão do tempo. Amanhã pode chover ou pode fazer sol, né? É tipo um jogador de futebol. No futebol se ganha, se perde, se empata. Mas assim, eu espero que essa bolha não estoure nas próximas 3 semanas, porque nós estamos gravando esse episódio 3 semanas antes dele ser publicado. Então, se ele for publicado nas próximas 3 semanas, esse episódio vai ter que ser regravado. Então, só espero que ela não estoure nessas próximas 3 semanas, estoure um pouco mais ali pra frente, porque isso com certeza vai nos deixar com o episódio completamente fora de contexto. Eu acho que se estourar nas próximas 3 semanas, a última coisa de preocupação vai ser o episódio gravado, entendeu? De tanta coisa que vai acontecer. Vernan vai estar imigrando de novo, acabou os Estados Unidos. Estarei voltando aí para o sonho brasileiro. Mas Estarei de volta ao Brasil. Falei que nem o Ricardo Amorim. O Ricardo Amorim morava aqui, o economista, aquele, né, brasileiro famoso, morava aqui, trabalhava numa empresa de investimentos. Aí em 2009 ele retornou ao Brasil. E as pessoas perguntaram: o que houve que você retornou ao Brasil? Não, estou em busca de novas oportunidades. Chegou a ver o neodesenvolvimentismo da Dilma e todo, como é que é o nome do programa deles, Vernan? A nova matriz econômica. Nova matriz econômica, obrigado. Essa ele chegou bem a tempo de ver ela ser aplicada e afundar o Brasil de volta. Foi aplicada à risca. Os resultados foram de acordo com o plano. Engraçado, só que Elcio Barbosa ainda acha que está apto para dar opinião no Twitter todo dia, né? O interessante dessa hipocrisia que foi o chamado, entre aspas, crescimento econômico do lulopetismo é que a galera da esquerda usa, né, as políticas desastrosas de curto prazo que o PT utilizou no Brasil para gerar crescimento econômico como um bom argumento, mas aí
quando a galera, né, os extremistas mais à direita, eles justificam o crescimento econômico do governo militar, baseado também, né, num estado aí indutor do desenvolvimento, aí a galera não aceita, entendeu? Então, é uma hipocrisia sem tamanho que a gente vê dos dois lados, infelizmente. Muito bueno. Mas o Nelson Barbosa, né? Que tu falou que ele tá dando opiniões no Twitter. Eu acho que qualquer pessoa tem direito de dar opiniões no Twitter. O grande problema dele é que tem muita gente dando like nas opiniões dele. Isso pra mim é o grande problema. É isso. Esse é que é o problema. Tem muita gente aí que escuta o que ele tá falando por mim, que escreva o que quiser. Tem muita gente doida escrevendo no Twitter. Mas vamos pro nosso tema, então. Vamos pro nosso tema. Vernan, hoje nós vamos falar sobre esse negócio que a gente fala desde o primeiro episódio aqui, inspirou esse podcast, que é a tal da liberdade econômica, né? Que raios são a liberdade econômica? O que é isso? Para que serve? Qual a importância dela? Mas o que ela é? O que é ela, para depois a gente falar por que ela é importante? Muito bem, eu acho que no entorno deste conceito fundamental e importante de liberdade em todos os sentidos, eu acho que a liberdade econômica talvez seja a cereja do bolo aí de todo esse arcabouço ideário que defende a liberdade. Eu tenho um autor, galera, que eu gosto muito, que é o Friedrich Hayek, né, que ele é sensacional e eu já recomendei anteriormente aqui um dos livros, que é O Caminho da Servidão. O Friedrich Hayek, ele tem uma definição muito importante para a liberdade econômica, que passa pela liberdade individual, e eu vou utilizar aqui uma frase do Hayek nesse livro, O Caminho da Servidão. O Hayek comentou que a vontade individual não é algo previsível, muito menos esperado. Então, a individualidade faz com que cada um de nós tenha, né, inúmeras oportunidades e desejos diferentes para a sua vida. Então, nós somos todos diferentes, nós temos as nossas vontades individuais e a economia seria o meio para alcançar esses objetivos individuais. E aí, o Hayek, na definição que ele dá de liberdade econômica, que passa pela liberdade dos indivíduos de darem o rumo que eles quiserem para a sua própria vida, sem ter um tutor sobre eles definindo o que eles devem fazer, o Hayek, ele utiliza na definição de liberdade econômica um termo muito importante que eu acho sensacional, que é a chamada ordem espontânea, que é gerada espontaneamente quando os indivíduos têm liberdade para tomar as suas decisões de consumo, de produção, de investimento e de possuir propriedade. Então, essa ordem espontânea é gerada atrás dessa liberdade econômica, ou seja, definindo de acordo com o Hayek, a liberdade econômica é os indivíduos tomarem conta do seu próprio destino, das suas decisões de decisão, consumo e investimento, sem precisar um tutor sobre eles. E aí é que vem o problema, né? A gente falando da liberdade econômica, porque a liberdade econômica tem aí diversos problemas que são gerados pelo Estado. Sempre quando essa ordem espontânea, o Hayek comentava, ela não acontece, por exemplo, quando há um erro nas decisões que geram resultados que não são favoráveis, e nós vamos ver na sequência também um comentário que eu quero fazer, porque a liberdade individual, quando nós temos liberdade econômica, ela é passível de erro, sempre quando existe uma determinada correção, um constrangimento a essa ordem espontânea, ele sempre vem, né, de acordo com aqueles ideários defensores da intervenção estatal, eles acham que a correção para esses problemas da liberdade econômica é maior em intervenção estatal. E o problema da maior intervenção estatal, porque nós vamos depois, mais adiante, né, comentar a liberdade econômica e a intervenção estatal, no índice de liberdade econômica, a intervenção do Estado na liberdade econômica pode gerar aumento de desemprego, queda nos níveis de produção e etc. E aí é que vem o problema, porque a galera que defende a intervenção do Estado, eles acham que para corrigir esses problemas, a solução seria maior intervenção estatal. E o Hayek diz o contrário. Não. Na verdade, o que vai corrigir aqueles problemas são as próprias decisões dos indivíduos aí através da ordem espontânea do mercado. Então, tentando definir a liberdade econômica, eu gosto de utilizar esse conceito aí do Hayek, pessoal. Só pensar o seguinte, quando não tem ordem espontânea, existe, na verdade, coerção. Não é isso? O Estado está definindo por ti quais são as possibilidades de ações econômicas que o indivíduo pode tomar. Isso é desde como é que a tua empresa pode contratar, como é que ela pode pagar, como é que tu, como consumidor, pode consumir produtos com ou sem tutela estatal, né? Tem regras ou não tem, quais são as regras que se implementam. Cada vez que tem uma regra estatal, existe a coerção por trás daquela regra e logo tu tem menos liberdade econômica. Agora, para as pessoas que falam, mas liberdade econômica, tá muito bom, ok, mas não é,
importa é desenvolvimento humano. Vamos pegar aqui os dados, e depois eu quero ir dando palhinhas ao longo do programa, mas pegando um dado inicial aqui, que tem no próprio site da Heritage e vai estar no show notes, né? PIB per capita, ou seja, renda anual em dólar das famílias, das pessoas, desculpa, por país de acordo com a sua classificação de liberdade econômica. Então está no site lá da Heritage, os dados. O mais reprimido possível, o país, em termos de liberdade econômica, renda per capita anualizada, $7.700. $7.700 ano, tá, pessoal? Majoritariamente não livre, 7.800. Moderadamente livre, 22.300. Majoritariamente livre, $47.700. E livre, $63.000. Ou seja, existe maior renda per capita, isso é, né, a média do país, em países mais livres. Porque eu já ouvi muito. Paulo, seu negócio de liberalismo aí é muito bom, bonito, mas só serve para países desenvolvidos, né? O Brasil ainda tem que passar por uma fase para poder liberalizar e ter os benefícios do livre comércio. É justamente o contrário, é ao liberalizar a economia e permitir que as pessoas sejam livres, que existe aumento do PIB per capita, aumento do índice de desenvolvimento humano e os pobres saem da miséria. É o contrário daquele lugar comum que muitas pessoas têm. Exatamente, nós vamos ver aí quando a gente começar a comentar sobre o índice, isso que o Paulo falou é pura verdade, né? Existe toda uma filosofia, um ideal por trás, mas a gente verifica nos dados, a análise estatística também corrobora essa ideia, e eu queria, antes de a gente começar a comentar dados e esse tipo de coisa, eu quero comentar do que eu considero os 5 pilares da liberdade econômica, que é algo simples. Eu fiz economia e eu sou um fã dos modelos econômicos, depois eu vou trazer alguns números, é claro, também, estatísticas e percentuais, mas eu acho que a liberdade econômica, a definição é uma coisa simples e tão fantástica e às vezes nós, com modelos, com jargões, a gente tenta complicar. Eu acho que a liberdade econômica tem basicamente aí, eu gosto de falar sempre 5 pilares, tá? Que é coisas que vocês vão ver que se a gente deixasse os indivíduos tomarem as suas próprias decisões sem o tutelador ou o grande leviatã do Estado, as coisas com certeza seriam melhores. Então, os 5 pilares da liberdade econômica, eu gosto de definir, é o primeiro, a vontade individual, porque a vontade tem a ver com a liberdade de escolha e os mercados e a ordem espontânea nada mais é do que resultado da ação humana. E aqui eu já recomendo o grande livro do Ludwig von Mises, o Human Action, ou Ação Humana, e que ninguém pode te obrigar a você fazer ou você tomar uma decisão que você não quer. Então aí toda a intervenção estatal, como o Paulo mencionou antes, ele já envolve coerção. Então o primeiro pilar seria a vontade individual, e os indivíduos são diferentes, com diferentes vontades, e essa é a beleza do mercado gerando diferentes tipos de ideias e produtos. O segundo pilar aí, né, eu não vou entrar no detalhes desses 5 pilares, mas eu só quero mencioná-los, seria a propriedade. E esse é um termo super importante, porque na economia a gente vê que os recursos são escassos, na sociedade os recursos são escassos. Imagina, se não houvesse a propriedade privada ou o direito a ter propriedade privada, e isso vai ser um dos fatores do índice de liberdade econômica, nós vamos comentar, a propriedade privada faz com que, na verdade, a sociedade tenha paz, porque se nós não tivéssemos direito de ter propriedade privadamente, a briga pelos recursos que são escassos seria pela lei do mais forte, e isso, né, através da guerra e da pilhagem. Então, primeiro, vontade, segundo, propriedade. O terceiro pilar, né, cooperação, ou seja, cooperação voluntária. Porque não adianta o Júlio ter vontade de tomar as suas decisões, o Paulo ter a propriedade, se cooperando eles não conseguirem fazer as trocas voluntárias. Então, a cooperação através da troca voluntária seria aí o terceiro pilar da liberdade econômica. O quarto pilar, né, indo para o final, seria aprendizado. Quando eu falo de aprendizado, a ordem espontânea e a liberdade econômica dos indivíduos podem gerar equívocos. E é por isso que o mercado ele é feito de tentativa e erro. Um dos próprios motores do crescimento econômico, da liberdade econômica, é o empreendedorismo. O empreendedorismo ele envolve tentativa, erro e aprendizado. E quando eu falo de tentativa e erro, né, nessa tentativa e erro, nesse processo, podem gerar desequilíbrios econômicos, como correções, ajustes, recessões, etc. E por último, o quinto seria a concorrência. E aqui, quando eu falo concorrência, eu acho muito interessante, eu achei num artigo do Mises, que eu quero colocar no nosso show notes depois, quando a gente fala concorrência, não falo assim na concorrência microeconomicamente falando, da aula de microeconomia lá na faculdade, onde tem vários ofertantes de um mesmo produto. Na verdade, a concorrência, de acordo com a liberdade econômica do Hayek, seria apenas a não
não existência de limites legais a entrada de pessoas ou empresas naquele mercado. Ou seja, quando existem as barreiras de entrada definidas pelo Estado ou pelas leis são mínimas. E isso tende a gerar concorrência caso você queira entrar naquele mercado. Então, ainda no conceito da definição da liberdade econômica, a gente pode ver que aqui são conceitos simples que não envolvem muita estatística, muita equação e que a gente consegue entender de maneira bem simples. Vontade, propriedade, cooperação voluntária, o aprendizado da tentativa e erro e a concorrência em termos de poucas barreiras legais de entrada a todos aqueles que querem ofertar a sua mão de obra, a sua empresa, aí o seu dinheiro no mercado de financeiro também e assim por diante. Queridos ouvintes do Tapa, dos mesmos donos da CapRate, temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Startse. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br. Se escreve CapTable, C-A-P-Table, ou via site do Tapa que tem o link pronto para acessar. Eu já escrevi o meu e-mail, e você? Muito bom. Agora, uma das coisas que tu citou aí me lembrou uma argumentação que eu vi, enfim, num outro podcast, coisa que eu mesmo nunca tinha me ligado. Eu aposto que vocês dois aí estão gravando comigo e muitos que nos ouvem também não perceberam, tá? Que é o seguinte, o capitalismo, as pessoas levam o capitalismo como uma discussão de competição, como um sistema competitivo, mas o capitalismo, na verdade, é o maior sistema de cooperação voluntária já criado na humanidade, né? Ele, na verdade, não foi criado por ninguém, ele emergiu naturalmente, por ordem espontânea. E o interessante é que se a gente for analisar as nossas relações, as nossas interações econômicas que a gente tem todos os dias, elas são majoritariamente interações cooperativas. Tu coopera com o teu fornecedor, tu coopera com o teu cliente, tu coopera com o teu trabalhador no dia a dia, né? E tu vai concorrer com outros no mercado, mas de forma geral tu faz negócio e tu faz interações sociais o tempo todo através da cooperação e não através da competição. Ou seja, é um sistema cooperativo, né? O capitalismo em si é cooperação. Júlio? Eu quero fazer um contraponto e o advogado do demônio aqui. Olha só, existe toda essa teoria e comprovado na prática o que é a liberdade econômica. Eu concordo 100% com o que vocês acabaram de me falar. Liberdade econômica é a liberdade dos indivíduos, poder tocar sua própria vida, o seu patrimônio, a sua propriedade privada, a concorrência. Tudo muito legal, tudo fácil de explicar. Porém, embora ele tenha todo esse desenvolvimento, nós ainda temos aquele problema que o capitalismo nos gera, que é a desigualdade social. Pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Umas pessoas vão ficar muito ricas e vão captar essas outras pessoas muito pobres, elas vão poder fazer o que quiser com essas pessoas. Isso não é um problema inerente do capitalismo? O que tu me responde, Fernand Wolff, que está vivendo no coração da besta do capitalismo? Olha, muito boa pergunta. Essa é um grande questionamento que outras pessoas fazem, né? Pô, mas na verdade o capitalismo gera desigualdade e os mais poderosos, eles acabam, eu gostei do termo que o Júlio utilizou, cooptando aqueles que têm menos recursos financeiros. Na verdade, a desigualdade entre os indivíduos, ela é uma coisa que eu considero, e agora a galera que vai estar me ouvindo vai querer talvez alguns me matar, eu acho super benéfica, porque, por exemplo, o Júlio não é igual ao Paulo, o Paulo não é igual ao Fernando, nós não somos iguais, nós temos, em primeiro lugar, habilidades inatas diferentes, nós temos, aí, quando nós tomamos decisões, os resultados das nossas decisões podem ser certos, podem ser equivocados, e nós arcando com a consequência das nossas decisões, nós vamos ter resultados diferentes. Então, na verdade, o sistema capitalista, essa desigualdade entre as pessoas, é algo que eu considero importante no sistema, mas eu vejo que a liberdade econômica e o sistema de mercado, eu gosto de utilizar esse termo, sistema de mercado, o sistema da livre empresa, porque eu posso estar enganado, né, nisso que eu vou falar agora, mas se não me engano, quem cunhou o termo capitalismo no início foi Karl Marx no livro O Capital. Não foi? Eu falei isso também, fui corrigido pelo Roberto Rachevski, não foi. Beleza. Então, lenda urbana. Thiagão, então aí vai ter que dar uma Não, deixa. Tu não é infalível,
Escutem os episódios com Roberto Rachevski. Não, beleza. Então, eu gosto de utilizar o nome sistema de mercado ou sistema da livre empresa. Mas, na verdade, eu acho muito interessante isso que o Júlio falou, essa desigualdade que as pessoas dizem que o sistema gera entre os mais ricos e os mais pobres. Na verdade, eu tenho aqui uma informação que eu quero compartilhar com vocês, que é o Índice de Liberdade Econômica e as regiões mais ricas, e também com o chamado World Giving Index, que é um índice de atitudes voluntárias e atitudes de caridade que as pessoas aí que têm mais dinheiro ou das regiões mais abastadas economicamente, elas fazem. E eu gostaria de linkar esse índice de doação ou esse índice de ajuda voluntária com o índice de liberdade econômica. Uma das maneiras de medir essa solidariedade espontânea, ou seja, caridade, é analisar, por exemplo, o tempo e o dinheiro dedicado pelas pessoas ao voluntariado ou à doação e a todo tipo de atividades que tem um impacto direto sobre terceiros. E foi baseado nisso que foi criado o World Giving Index. E esse artigo vai estar lá nos show notes. A gente consegue ver esse World Giving Index, que chama de voluntariado as pessoas que doam seu dinheiro para uma organização ou doaram tempo para a sua comunidade, ou ajudaram de maneira voluntária um estranho, um desconhecido que necessitava de ajuda. E aí, colocando lado a lado o índice de liberdade econômica e as regiões do mundo de acordo com o índice, lado a lado com esse índice de doação voluntária, a gente consegue notar claramente, pessoal, que as regiões do mundo ou os países que têm um índice de liberdade econômica maior e que, por consequência, são mais ricos e mais desenvolvidos, eles têm um índice de doação voluntária e caridade maior também, uma correlação bem alta, acima de 80%. Quem é mais rico consegue doar mais tempo, já não está lutando para sobreviver. Mais tempo e mais dinheiro, né? Mais tempo e mais dinheiro para a caridade e para doações. Então, isso é um grande mito que as pessoas utilizam. Não, na verdade, a liberdade econômica vai gerar desenvolvimento econômico, vai gerar desigualdade social e esses mais ricos, eles estarão aí cooptando os mais pobres. A gente vê que, na verdade, é o contrário. Quanto mais livre, mais desenvolvida, mais oportunidades as pessoas têm de se tornarem ricas, mais elas doam para a caridade, para ajudar aquelas pessoas que precisam de recursos. O que eu ia comentar é que a natureza, ela já distribui de forma desproporcional as habilidades, a inteligência, ou principalmente a sorte, né? Nasceu numa família melhor de renda, pior, tu nasceu num país da África subsaariana, né, onde tá morrendo de fome, ou tu nasceu num país que tu consegue ter comida todo dia, enfim, teus pais conseguem te alimentar direito, tu nasceu na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, isso é sorte e azar. Para tu equiparar todo mundo de forma igualitária, para que as pessoas possam competir de forma completamente igualitária, só se tu transformasse todo ser humano na mesma coisa, e isso é impossível. Isso é possível. A Coreia do Norte faz isso. Tu transforma todo mundo igual. Na miséria absoluta, tu consegue tornar as pessoas iguais, né? Então, eu, por exemplo, nunca vou conseguir jogar basquete direito, porque eu não tenho altura suficiente para ser um bom jogador de basquete. É uma injustiça? Não, é azar. Talvez, eu não quero jogar basquete, mas enfim, esse é o ponto, tá? Já o sistema em si, ele favoreceu ou não isso, daí tem que se analisar a questão muito mais da mobilidade social, se é possível ou não as pessoas ascenderem socialmente de classe econômica, né? Que é um problema que se tinha, por exemplo, antes do capitalismo, o que tu nascesse, tu ficava. Nasceu plebeu, vai ser plebeu. Nasceu nobre, vai ser nobre, né? Então, esse tipo de coisa, essa estratificação completamente travada, impedia as pessoas justamente de ascenderem socialmente, e isso era um sistema anterior ao capitalismo, né? Então, depois do capitalismo, as pessoas têm muito mais mobilidade social. Em países mais livres econômicos, que logo vão ter barreiras de entrada mais baixas para novas empresas e novos mercados, as pessoas vão poder ascender mais facilmente, porque elas vão poder operar negócios mais facilmente. Agora, aqui no Brasil, vamos ver por que o Brasil não se desenvolve. Vou abrir uma empresa, bom, tu tem que ter dinheiro para pagar a abertura social lá da tua empresa, junto no cartório, vai ter que contratar um contador, só esse é R$1.200, daí tu vai ter que pagar contador mensal, tu vai ter que pagar os teus impostos, que não são necessariamente baratos, mas ok, mesmo que fossem, só para operar o sistema tu tem que ter um cara contratado, o teu mercado é completamente incerto, tu pode abrir um negócio, e daí depois a Dilma faz a nova matriz econômica, quebra o Brasil inteiro, e o Brasil fica numa recessão por ano,
anos, tu perdeu o teu negócio, perdeu teu pouco dinheiro acumulado, enfim, tem poucos bancos, tem pouco poupança, isso tudo já fomos tratados em outros episódios. Então, é muito difícil tu ascender socialmente num país onde tá tudo travado em todas as etapas para ti. Com exceção de quem já tá com muito dinheiro. Quem tá com muito dinheiro consegue pagar o advogado, o contador, consegue operar o sistema de forma mais fácil. Exato. Então, é justamente por isso que tu precisa de liberdade econômica, para que as pessoas justamente menos favorecidas possam mais facilmente ascender socialmente. Né? E justamente é o contrário disso que o Estado faz ao intervir. Ele cria barreiras de entrada, artificialidades que bloqueiam os mais pobres de sair do alçapão da pobreza que eles estão presos. Exatamente, só para corroborar o que o Paulo falou aqui agora, eu peguei um dado no Ministério da Economia do Brasil, justamente para falar como a liberdade econômica, o incentivo à concorrência no termo de menos limites legais à entrada do mercado, pode beneficiar a maioria da população. Por exemplo, esse dado do Ministério da Economia sobre as pequenas empresas no Brasil, né, que é o país aí que a gente precisa de mais liberdade econômica. A liberdade econômica no Brasil é uma tragédia, a gente vai ver no índice que nós vamos começar a debater em instantes. As micro e as pequenas empresas no Brasil, elas geram 70% dos empregos, elas são 99% das empresas no Brasil, são micro ou pequenas empresas, e dessas micro e pequenas empresas, 52% são empresas, ou seja, né, a maioria delas são empresas familiares, ou seja, que o desempenho desse pequeno empreendimento afeta diretamente no orçamento familiar. Então, maior liberdade econômica, corroborando o que o Paulo falou e também respondendo a grande pergunta que o Júlio fez, ela tende a ajudar geralmente aqueles que mais precisam. Essa que é a verdade. Fora do espectro da esquerda, nós temos um outro argumento, que isso vai mais para a ala conservadora, que diz que a liberdade econômica, ok, é algo importante, só que não é algo tão importante assim. Diz que existem coisas mais importantes, como a liberdade econômica para a gente tomar conta, que é a cultura ou outras coisas que envolvam isto. Que a liberdade econômica pode ser deixada de lado em determinadas tomadas de decisões, porque a cultura prevalece, ela é algo superior para o desenvolvimento de uma nação. Tu tens opinião sobre isso, Fux? Certamente. Eu acho muito engraçado isso, como algumas pessoas elegem questões completamente subjetivas, né, versus uma que é claramente objetiva. Tipo, o pobre consegue abrir um negócio, ele consegue ser contratado facilmente, ele consegue fechar a sua empresa, versus é a alta cultura que está faltando para a gente desenvolver o país. Totalmente subjetivo, o que a pessoa considera que é cultura, o que é certo, o que é errado nesse sentido, e daí ele vai dizer que é isso, essa coisa que está no éter, né, que está na cabeça da pessoa que está proferindo a frase, que é isso que importa. Não, o que importa é a economia. O que importa é a economia. Importa se a pessoa consegue ganhar dinheiro suficiente para sustentar a sua família. É isso que importa. As pessoas só vão se preocupar com, sei lá, ler Dostoiévski quando elas já estão pagando as contas de casa, quando elas não estão vendo o filho dela passar fome. É bem simples. Vai preocupação com cultura? Sim, quando as pessoas estão ricas, elas conseguem justamente delegar a maior parte do seu tempo para questões que não são envolventes à produtividade e à sua sobrevivência. É uma coisa que deriva justamente do aumento de produtividade. Então, é uma bobagem, ao meu ver, isso, tá? E é assim, o que é a alta cultura? Bom, daí tem que ter um episódio só sobre isso, tem que entrevistar várias pessoas, mas é justamente um assunto completamente subjetivo, ao meu ver. E eu acho que é aí que entra o problema da intervenção estatal, porque a liberdade econômica, ela gera essa ordem espontânea do mercado, e essa ordem espontânea tem diversas facetas culturais, diversas facetas de princípios, de valores que cada indivíduo, que cada pessoa tem. E o que na minha visão é intervenção estatal, que eles tentam aí modificar a ordem espontânea do mercado. Eu tenho um grupo pequeno de pessoas que eles veem o mundo de uma determinada maneira, e aí eles vêm com aquele ideal da maneira como eles veem o mundo, eles tentam impor isso, intervindo no mercado para fazer com que o resto desses micro-organismos, esses micro-indivíduos, esses milhões de pessoas que fazem a ordem espontânea, sigam aquele ideal subjetivo do grupo que está no poder. Por isso que, concordando com o Fux, eu acho que a liberdade econômica, você ser livre para produzir o que você quiser, seja como é aqui em Massachusetts, por exemplo, que agora a marihuana recreacional está sendo liberada aqui, né? Aí já é possível produzir marihuana, mas ainda não é possível comercializá-la, vender
estrela, né, no mercado, você ter direito de produzir o que você quiser, consumir o que você quiser e né, tomar suas decisões econômicas é o ponto de partida para a sociedade ser uma sociedade livre. E só para corroborar o que a gente estava falando antes, nos pilares da liberdade econômica, para na sequência entrarmos em números, eu não poderia deixar de falar que eu acho o sistema venal da liberdade econômica, que faz com que todos os indivíduos consigam cooperar entre eles, é o sistema de preços, tá, gente? É o sistema de preços, porque o sistema de preços contém as informações das milhões de decisões que os indivíduos tomam simultaneamente no mercado. Por isso que qualquer tipo de controle de preços é maléfico para o mercado e para a ordem espontânea. E aqui eu não poderia deixar de dar uma bofetada, é claro, no Banco Central. É óbvio, seja o Banco Central brasileiro, seja o Fed dos Estados Unidos, porque o que o juro é? O juro nada mais é do que o preço do dinheiro que você poupou, o preço do dinheiro que você quer emprestar para as pessoas. Então, qualquer tipo de controle de preço, seja controle de preço sobre mercadorias, seja o controle do preço da mão de obra, que é o salário mínimo, por exemplo, seja o controle do preço do dinheiro, que é determinar um determinado nível de juros no mercado, ele é ruim, porque o sistema de preços flutuando livremente é o que vai fazer essa ordem espontânea das milhões de decisões de individuais atingir o bem-estar geral da sociedade, como o próprio Smith falou, né? Da mão invisível, que inclusive dá o nome a esse maravilhoso podcast aqui. O próprio Hayek, né, ele falava que o preço, na verdade, é um código que é lido por todo o mercado. Justamente, ele está embutido no preço, tem toda a análise econômica por trás, desde quem está ofertando como por quem está comprando. É no preço, um preço livre, que as pessoas vão poder fazer cálculos de custo-benefício, o que vale a pena para elas de acordo com seus valores, né? Então, se um preço está distorcido, a decisão econômica deixa de ser ótima e passa a ser em cima desse cenário de ficção, que é, por exemplo, diga-se de passagem, o que acontece hoje com os bancos centrais europeus, europeu e o Fed também, baixando taxa de juros e tal, que muitas vezes que já levou a taxa de juros negativa, né? Ou seja, eu empresto dinheiro para o governo e ele vai me devolver menos dinheiro no longo prazo. Certo que existe um mercado interbancário aí, os caras vendem esse negócio com markup positivo ainda, mas a ideia por trás é completamente absurda, né? Imagina, eu vou emprestar dinheiro e receber menos dinheiro no futuro. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Mas então vamos entrar especificamente no que a gente consegue mensurar, né? Temos um índice então que consegue mensurar esse nosso desejo para saber qual lugar é mais livre ou não, para saber qual possui maior liberdade econômica, né? Dentro desse índice existem vários atributos ali, principalmente são 12 atributos que nós temos, que a gente consegue saber quais são as melhoras que tem que ter dentro de um país, ou no que esse país é melhor ou não, para que ele seja considerado um país mais livre economicamente. Vernan, tu quer fazer primeiro um comentário inicial sobre o índice? Sim, Júlio. Em primeiro lugar, eu gostei do termo que tu utilizaste muito bem anteriormente, como mensurar, porque o índice de liberdade econômica, é bom ressaltar isso para todos os nossos ouvintes, é uma tentativa de mensurar isso que é difícil de mensurar, que é a liberdade econômica, né? Que é a liberdade que os indivíduos têm de tomar as suas próprias decisões, porque é um termo, é um conceito muito importante, mas é interessante essa tentativa, que a mensuração da liberdade econômica consegue orientar as decisões de empresas, de investidores individuais, sobre aonde eles querem colocar o dinheiro deles, aonde eles querem investir com a empresa deles. Então, algumas informações históricas: o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation foi criado em 1995, certo? E o primeiro contato, só em termos de curiosidade, que eu tive com o índice foi em 2006. Eu estava visitando aqui os Estados Unidos, aqui em Boston, e eu passei numa livraria que tinha, chamada Border Bookstore, que hoje não existe mais. O mercado engoliu a Border Bookstore aí, as vendas online e tudo mais, faz parte do processo. E aí eu vi o Índice de Liberdade Econômica, o livro de 2005, e eu comecei a ler aquilo e eu pensei comigo, wow, man, isso aí é algo muito interessante, eles estão tentando mensurar a liberdade econômica no mundo. E eu me apaixonei pelo índice, gostei muito, tanto é que o meu trabalho de conclusão de faculdade, na Faculdade de Economia, na Federal do Rio Grande do Sul, foi direitos de propriedade e a situação do índice de liberdade econômica no caso brasileiro
Brasil, mas eu lembro que a minha banca, composta pelo Ronald Hilbrecht, na verdade que é o professor, e por outros 2 professores socialistas, que eu não consegui outros para avaliar a minha banca, eles fizeram diversas críticas à metodologia do índice. E naquela época, realmente, a forma de cálculo do índice ainda era assim questionável, mas comparando 2006 com agora, é claro que nós não vamos entrar na metodologia, porque envolve bastante equação, bastante estatística e detalhes aí conceituais de estatística um pouco complicados. Eles melhoraram muito no método de avaliação desse índice. Então, só um pouquinho de história, e como o Júlio falou, o índice, eles são 12 fatores, né, divididos em 4 categorias. Essas 4 categorias seria, primeiro, o que eu gosto de chamar de o império da lei, né, ou the rule of law, como eles falam em inglês, e o império da lei dividido aí em 3 fatores: direitos de propriedade, a integridade do governo e a efetividade do poder judiciário. Então a gente já consegue ter uma ideia de como é que seria, né, esses fatores para o Brasil. Então esse seria a primeira categoria, o império da lei. Essa questão aí do rule of law, né, Estado de Direito, isso implica, um deles, né, Vernon, me corrija se eu estiver errado, implica igualdade perante a lei, né, que é o único tipo de igualdade que um liberal realmente preza, né, igualdade perante a lei. Exatamente. E me diz, isonomia do tratamento do Estado versus indivíduo, né, então se ele trata José de uma maneira, ele tem que tratar João de forma igual. Vamos lá. Alguém conhece algum país no mundo que trate de forma isonômica os seus indivíduos? Não existe. Existem taxas, né, disso que vai estar medido no índice, e eles fazem esse comparativo. Agora, nenhum país, só na cabeça de um liberal, que existe isonomia perante a lei, ao meu ver, tá? Isso é uma ficção. O governo sempre trata de forma desigual as pessoas por causa do ciclo político, por causa da maneira pela qual a política funciona, né? Então, os amigos do rei sempre vão ser favorecidos, vai ter lei especial, ou, enfim, alguns vão ganhar alguns privilégios, e isso vai beneficiar certos grupos em detrimento de outros, e daí já se perde a isonomia perante a lei, né, Vernon? Exatamente. Só para complementar sobre o índice, o score do índice é um score de 0 a 100, tá, gente? E quanto mais próximo de 100, mais livre é o país, e dentro desses fatores que nós estamos analisando, direitos de propriedade, integridade do governo, eficiência do judiciário, também esses fatores é de 0 a 100. E quanto maior o score, mais livre mais eficiente mais relacionado com a liberdade econômica, melhor para a liberdade econômica é aquele fator. E dentro desses fatores, eles começam a ser majoritariamente livre, considerado pelo índice, a partir do número 60, né? Todos que têm um número a partir de 60 já são considerados algo majoritariamente livre. Para se ter uma ideia, dentro do Estado do Direito, esses 3 argumentos que estão dentro, esses 3 atributos que estão dentro do Estado de Direito, que é direito de propriedade, eficácia judicial e integridade do governo, o Brasil está abaixo de 60 em todos os 3. O Brasil é uma barbaridade dentro desses 3, e pior deles é a integridade do governo, que o Brasil está com 33 pontos de 0 a 100. 33 pontos bota o Brasil no nível de país reprimido, porque dentro dos critérios de 0 a 49 é tido como um país reprimido, ele não é nem majoritariamente não livre, ele é reprimido. O índice que aborda o governo e a qualidade do governo brasileiro, ele é um dos que mais pesam para o Brasil estar muito embaixo desse índice. O Brasil é uma tragédia nesse índice, em quase todos os argumentos que a gente for ver aqui, é uma tragédia, mas nesse especificamente ele é uma tragédia absoluta, assim. É bom reforçar isso que o Júlio falou, só para a galera se ligar também na escala. De 0 a 49,9 seria repressivo economicamente, de 50 até 59,9 seria majoritariamente não livre, de 60 a 69 moderadamente livre, 70 a 79 majoritariamente livre agora, e de 80 a 100 livre. Então esse seria o primeiro bloco aí, o império da lei ou a força da lei nesses 3 itens. Para se ter uma ideia de todos os 12 atributos, o Brasil só tem um que tem 70,1. O resto está tudo abaixo disso. Esse é o melhor número que o Brasil tem dentre os 12 atributos. É uma tragédia, é de chorar ver isso aqui. Ele se desenha um norte, né? Nós já falamos aqui com o Gianluca Lorenzon, boa parte dos governos mais desenvolvidos utilizam índices como esse, não só esse, como aquele do In Business e outros,
para utilizar como norte. O que eu tenho que melhorar em determinadas atitudes dentro do meu território para que eu possa melhorar pela percepção exterior. E esse índice ele é muito bom para tu conseguir ver aonde que o Brasil de fato falha, né? Esse da integridade do governo é uma das coisas que mais afetam a nossa situação aqui. E a eficácia judicial, ele está abaixo de 50 também. O Brasil está com 49 pontos na eficácia judicial, que é outra tragédia que o Brasil tem. Isso todos nós sabemos, né? Mas é interessante essa mensuração deles da integridade do governo ser pior que a nossa eficácia judicial. Exatamente. Uma coisa que eu quero fazer, que eu vou fazer quando nós seguirmos aqui nos próximos blocos, eu escolhi, tá, galera, aqui no Índice de Liberdade Econômica, num relatório que vai estar no nosso show notes, 3 países para comparar com o Brasil, mas não se preocupem, eu não vou pegar Estados Unidos da América, não vou pegar Hong Kong, não vou pegar Canadá, que esses estão no top do ranking, eu vou pegar outros 3 países da Latinoamérica, da América do Sul aí, que tem, né, cultura semelhante, que tem um sistema semelhante ao brasileiro. Vou pegar Colômbia, Peru e Paraguai, para comparar com o Brasil. Opa, só potência. A Copa América, estamos aqui em clima de Copa América. Já vai ter terminado a Copa América quando for ao ar, mas... Exatamente, então eu vou querer comentar nos demais, mas a gente vê que realmente aqui na regra da lei, no rule of law, Colômbia, Peru e Paraguai, eles estão mais ou menos parecidos com o Brasil. Ali nos direitos de propriedade, todos eles são abaixo de 60, o Paraguai sendo 40, menor ainda. A integridade do governo, Peru, Paraguai e Colômbia estão todos abaixo de 40, ou seja, uma tragédia. E a eficácia do judiciário também. Colômbia 34, Peru 34, Paraguai 30, o Brasil estando um pouco maior aí com 51. Mas a gente vai ver na sequência. A integridade do governo, na verdade, ele é um mal da Latina América, né? É uma coisa... Porque a integridade do governo é um índice que eles medem a corrupção, né? Basicamente é o quão corrompível são os agentes do governo, né? Isso, assim, não se fala em governo como essa máquina central, mas desde o carinha que tá lá na ponta, na alfândega, você consegue molhar a mão dele ou não. Existem ferramentas para se bloquear isso, coisas que na América Latina todos nós sabemos que é uma coisa extremamente padrão, essa coisa do achar que existe em todas as partes do governo quando tem contato com o governo. A integridade do governo é terrível aqui, né? Exatamente, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu selecionei esses países. Eu olhei como próximo eles estavam do Brasil. Aí eu pensei a mesma coisa que você, Júlio, como é um mal latino-americano ou né, aquela coisa do político corrupto, caudilho, né, comprar com propina e etc, os demais partes do governo, da sociedade, etc. Vamos partir pro próximo, galera? Tamanho do governo. Esse aqui nós vamos, né? Eu tenho um plot twist aqui, né? Plot twist aqui, dentro desse bloco de índices, são 3 índices, são 4 blocos, cada bloco dividido em 3 atributos. Os 3 atributos são gastos do governo, carga tributária e saúde fiscal. Para vocês terem ideia, o índice de carga tributária é a melhor nota do Brasil de todos os 12 índices do Brasil. Isso é o mais aterrorizante. Todo mundo reclama da carga tributária brasileira. E dentre os 12, o Brasil é o melhor ranqueado dentro de carga tributária. Cara, é um tapa na cara. Porque a coisa que mais chama a atenção de todo mundo no governo, todo mundo reclama, o Brasil é horrível, a carga tributária. Cara, isso é o que tá puxando o Brasil pra cima dentro do índice de liberdade econômica. Exatamente, e eu achei isso super estranho também, e aí na curiosidade eu fui lá dentro do índice para ver o que tá dentro desse carga tributária que fez o Brasil ser 70, né, ou 70 pontos. Pensei, como assim? Eu acho que tem uma explicação que dentro desse fator, e a gente teria que entrar nas minúcias de cada um dos fatores, dentro desse fator tem o imposto sobre a pessoa física, né, o mais alto imposto sobre a pessoa física, no Brasil tá, se não me engano, é 27,5, é isso? Vocês podem me corrigir? Imposto de renda, isso. Né? Imposto de renda, isso, o imposto de renda, exatamente. E o imposto de renda sobre a pessoa jurídica é um dos determinantes desse fator, e eu acho, se não me engano, o Brasil é 15%. O imposto de renda da pessoa jurídica, não chega é? a 20 e poucos. Mas sim, mas para faixas mais elevadas. Só para faixas mais elevadas. Então, talvez foi por isso que deu uma melhoria, porque tem outros países que eu estava olhando no índice que o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, ele é mais elevado. Posso dar um exemplo até dos Estados Unidos. Antes da administração Trump assumir, o imposto sobre as corporações aqui era 37%, quase 40%, e a nova reforma tributária do Trump conseguiu baixar isso para 21%. Né? Então, talvez seja por isso que fez o Brasil ser relativamente, um pouco melhor nesse
nesse índice, o Brasil tá na frente dos Estados Unidos. O Brasil lidera os Estados Unidos. Os Estados Unidos tá com 65 pontos, o Brasil tá com 70. E que isso é uma coisa que muitos políticos se ligaram, especialmente os políticos dos países nórdicos, né, que são citados muitas vezes pelos amigos esquerdistas como, olha só isso aí, os caras são socialistas e são desenvolvidos, né? E, na verdade, esses países nórdicos, até a gente pode citar os dados aí que tem no próprio Índice de Liberdade Econômica, eles têm elevada liberdade econômica, as empresas têm baixa tributação e a tributação pesada recai sobre a pessoa física, mas as empresas em si pagam pouco imposto. Isso aí é justamente porque eles sabem, eles já fizeram isso no passado. Suécia, por exemplo, tinha tributado pesadamente suas empresas, fez isso até quebrar sozinha, né? A economia estagna, as pessoas não têm mais incentivo para produzir financeiramente. Acabou que então eles liberalizaram e empurraram, deixaram só a parte da taxação elevada na pessoa física, mas as empresas não são pesadamente cobradas. Um dos determinantes desse carga tributária seria, né, o imposto de renda sobre a pessoa física e o sobre as corporate, como eles chamam, né, sobre a pessoa jurídica. E daí dentro desse grupo, né, nós temos os 3 índices que nós já citamos e nós temos o pior do Brasil, né? Aí nós temos o melhor, que é o 70, nós temos o pior, que é 22,8, que é a saúde fiscal do Brasil. E aí que é o grande pulo do gato da reforma da Previdência, né? Que a reforma da Previdência pode, talvez, quem sabe, fazer com que o Brasil dê um salto nisso aqui, porque a saúde fiscal do Brasil melhora com a reforma da Previdência, né? No longo prazo. Então, assim, talvez com a reforma da Previdência a gente possa melhorar um pouco a nossa situação aqui, porque a saúde fiscal do Brasil vai melhorar de uma forma relativamente boa. Cara, o que é interessante é o seguinte, nesse item aqui o tamanho do governo não é possível, gente, não é possível. Olhando aqui Colômbia, Peru e Paraguai, claro, o score é de 0 a 100, quanto mais próximo do 100, mais livre economicamente é aquele país. Cara, o Peru, o gasto do governo é 86, bicho. Peru 86, se você olhar o Paraguai na saúde fiscal, né, com o novo governo do Paraguai, inclusive eu tive a oportunidade, o ex-presidente do Banco Central do Paraguai teve aqui na Universidade de Harvard, acho que foi ano passado, se não me engano, dando uma palestra, eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer ele, trocar uma ideia. O que eles fizeram no Paraguai, que hoje em dia as pessoas até falam de brincadeira, que as empresas brasileiras estão saindo do Brasil e indo para o Paraguai, saúde fiscal no Paraguai em 96, de 0 a 100. Ou seja, eles fizeram uma simplificação na carga tributária e a saúde fiscal do país melhorou, de acordo com o Índice de Liberdade Econômica, para 96. Eu estou comparando aqui, como eu falei para vocês, o Brasil não é com o Canadá, não é com a Suécia, não é com os Estados Unidos, são com os vizinhos latino-americanos, entendeu? Deixa eu dar uma outra palhinha, então, do Índice de Liberdade, o Índice de Desenvolvimento Humano, comparado com o Índice de Liberdade Econômica, né? Então, se a gente pegar aqui do Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai de 0 a 1, né? Os países mais repressivos em termos de liberdade econômica tiram uma média de 0,5 no Índice de Desenvolvimento Humano. O majoritariamente não livre, 0,6. Moderadamente livre, 0,7. Majoritariamente livre, em termos de liberdade econômica, né? E daí o seu correspondente resultado no Índice de Desenvolvimento Humano, 0,87. E os países mais livres do Índice de Liberdade Econômica, para a questão de desenvolvimento humano, tiram uma nota de 0,93. Ou seja, isso mostra, embora, né, correlação e casualidade não são necessariamente... Como é que é? Correlation is not causation. Embora isso seja esse fato, tu pode olhar, enfim, tu pode fazer esse comparativo analisando as características por trás, por que justamente levam países mais livres a desenvolver mais o seu capital humano, né? Por todas as outras questões que eu já discutiu antes aqui. Eu gostei que o Fux utilizou o Índice de Desenvolvimento Humano antes da gente mover para a próxima categoria, para os próximos fatores, mas agora eu vou ter que dar uma pincelada com números aí para corroborar justamente o que o Paulo falou. Eu tenho aqui, galera, de acordo com as categorias, né, de acordo com o nível de liberdade econômica, repressivo, majoritariamente não livre, moderadamente livre, depois majoritariamente livre ou livre, a média do PIB per capita, o poder de paridade de compra, ou seja, descontando as diferenças de inflação entre esses PIBs do país, a média do PIB per capita dos países em cada uma dessas categorias. É algo assim, surpreendente, eu vou explicar depois o porquê. Lá nos países repressivos, a média do PIB per capita é $7.000, $7.700. Se tu mover, vamos dizer aí que o país consiga implementar algumas reformas micro e macroeconômicas que aumente a liberdade econômica do país e o
país mova de repressivo para majoritariamente não livre. O PIB per capita aumenta residualmente, vai de $7.000, né, no ano, 7.700 para 7.900. Agora é que vem o detalhe. À medida que o país vai movendo, se ele conseguir melhorar, né, o seu ambiente de negócios, o seu mercado de trabalho, de maneira que ele mova de majoritariamente não livre para moderadamente livre, a média do PIB per capita sobe de $7.900 para $22.400 no ano, quase triplica. E aí, se mover para as próximas duas categorias, de moderadamente livre para majoritariamente livre, vai de $22.000 o PIB per capita para $47.000, ou seja, fazendo uma análise simplificada, né? Se o país conseguir mover aí na liberdade econômica, os ganhos em termos de PIB per capita e renda per capita tendem a ser substanciais, entendeu? Por isso da importância da MP da Liberdade Econômica que a gente tratou no episódio. Qual episódio foi mesmo? 35. 35, muito bem. Próximo bloco de indicadores é o bloco da eficiência regulatória, né? Que tem 3 índices dentro, que é a liberdade comercial, a liberdade de trabalho e a liberdade monetária. Isso é um deboche, né? Não sei se algum país tem liberdade monetária, eu nem sei, eu não entendo como é que eles fizeram esse índice aqui, porque nem tem liberdade monetária. Tu não pode criar uma outra moeda, tu não pode fazer nada, tu só é obrigado a utilizar a moeda do teu Banco Central. Que besteira é esse índice aqui? Não entendi o que eles estão fazendo. Eu acho que... Eu vou tentar fazer o advogado do diabo, que nem o Júlio fez antes aqui. Eu dei uma olhada no índice, assim, né, rapidamente, para a gente poder ter esse bate-papo. Eu acho que quando eles falam em liberdade monetária, talvez aquele termo ali realmente deveria ser meio, talvez mudar o nome dele, mas eles vinculam a liberdade monetária com a taxa de inflação. Entendeu? Por exemplo, qualidade monetária seria. Exato. Qualidade monetária. Por exemplo, se a inflação é controlada, se a inflação não afeta os projetos de longo prazo, as pessoas têm maior liberdade. Aqui no monetary, talvez eles querem falar a questão de dinheiro, de inflação, de aumento de preços, e nesse sentido aí. Mas realmente o Brasil ainda é algo deixa a extremamente desejar. importante para um país, né? O Brasil, nesse índice da liberdade monetária, que na verdade é a qualidade monetária, ele está com um número de 67, né? É algo que é bom, porque o Brasil tem uma moeda boa comparada com a grande quantidade de moedas que existe no mundo, principalmente dentro da América Latina. É a melhor moeda que existe dentro da América Latina, aparentemente. E o que nós temos é esse número que sobe um pouquinho o Brasil. Nós estamos com 67 dentro desse número. E o índice reflete também, infelizmente, a tragédia que é a liberdade de negócios no Brasil e o que eles chamam de labor freedom, que alguns autores falam de liberdade de trabalho, mas eu diria liberdade no mercado de trabalho, né? O que é uma tragédia. O Brasil está ali um pouquinho acima de 50, o que reflete realmente o ambiente de negócios no Brasil, que é um absurdo, principalmente o pequeno empreendedor, e a liberdade de trabalho no Brasil, de você empregar a sua mão de obra, infelizmente não ainda é um mercado muito não flexível ou restrito ou bem engessado no Brasil, infelizmente. Eu falei um negócio agora e eu mesmo já vou me desmentir, porque o próprio índice me desmentiu a qualidade da moeda do Brasil. Os 3 países que tu utilizou como exemplo aí, os 3 têm a moeda melhor que a do Brasil. O cara está fechado dentro do seu próprio mundo, não conseguiu olhar do outro lado da fronteira. Porque o Brasil está com 67 e os outros estão acima de 70. Tanto Exatamente. Paraguai, Peru e Colômbia. É terrível, cara. Assim, é um balde de água fria, tu vês aqui, mas assim... Eu acho legal porque esse episódio vai meio que contrabalancear a última Conexão Boston, que a gente fez uma análise do primeiro trimestre, que tava todo mundo feliz, otimista. Agora a gente tá meio, não, peraí, vamos dar uma olhada. A não ser o Paulo. O Paulo tava, né, com o pessimismo de sempre. Se bem que naquele episódio o Paulo tava um pouco otimista, assim, eu me lembro. Eu sou um otimista, já falei com vocês. Eu já sei que é um horror o Brasil. É só caminhar na rua e tu vai ver. O índice que a gente tá vendo é o de 2018. O de 2018, dentro da liberdade de trabalho, o Brasil tava com 50 e poucos aqui. Eu acho que no próximo índice o Brasil já melhora na parte de liberdade de trabalho, que melhorou bastante as condições trabalhistas no Brasil, né? Exatamente. Então, algumas coisas melhoraram, mas o bom do índice é que ele norteia para que lado que a gente tem que ir, né? Pro lado que nós temos que melhorar as nossas qualidades, os nossos atributos, e nos dá um parâmetro do que de fato nós estamos ruim. E se tu for ver, o principal esforço do governo atual, que é da reforma da Previdência, bate direitinho com o que está dizendo o índice, né? O nosso pior atributo aqui é a saúde fiscal, e a reforma da Previdência é algo que bate diretamente dentro do atributo da saúde fiscal. E o legal do índice também é que ajuda a
desmistificar a ideia que muitas pessoas erradamente têm sobre alguns países, sobre o desenvolvimento de alguns países. Como a gente mencionou anteriormente, os países nórdicos, na verdade, relativamente falando, estão bem colocados no índice de liberdade econômica, né? E até os Estados Unidos da América, que muitas pessoas têm no Brasil como uau, né, o paraíso da liberdade econômica, não está tão bem assim, na verdade. Se não me engano, os Estados Unidos não está no top 10 dos países mais livres, de acordo com a liberdade econômica. Já vamos chegar nisso. Só vamos ir para o último bloco antes da gente falar do índice geral. Então, é o bloco dos mercados abertos, né? O quão aberto é o país que está sendo analisado. Cara, esse sim. Esse eu acho que é o pior que tem, Esse é o pior. Que é a liberdade do comércio exterior, a liberdade de investimento e liberdade financeira. Olhando os números do Brasil, estamos numa tragédia absoluta, sendo que 2 números deles estão na marca dos 50, né? Os 2 últimos. O liberdade de investimento e liberdade financeira, o Brasil está com 50, que é o limite de tu ser um país completamente reprimido, e a liberdade de comércio exterior nós estamos com 60 e poucos. É uma tragédia, assim, não tem como dizer outra coisa a não ser uma tragédia. 69 nós estamos com a liberdade de comércio exterior. Eu acho que nos próximos índices o Brasil já vai melhorar bastante com isso aqui, porque algumas coisas já foram melhoradas no Brasil via comércio exterior, mas é uma tragédia, nós somos um dos países mais fechados do mundo, né? Um dos países mais fechados do mundo, realmente. Esse termo, eu me lembro que um dos episódios que a gente gravou da Conexão Boston, se não me engano lá no início, sobre o que o governo Bolsonaro deveria fazer, eu me lembro que um dos itens que eu pincelei foi a grande necessidade do Brasil de abrir o seu mercado para o exterior. Eu não sei, talvez aí, né, o que eles chamam de área ou tratado de, abre aspas, livre comércio. Mercosul e Europa pode ajudar, mas na verdade esses tratados de livre comércio, eles têm diversas regras, diversas taxações, ainda está longe daquilo que nós, como liberais clássicos, libertários ou anarcocapitalistas, ainda queremos. Mas o grande país da Colômbia, veja só, hein? A liberdade... Oi. Peraí, foi ato falho isso? Anarcocapitalistas, isso que tu falou. Falei anarco. Capitalistas. Anarco. Eu acho, Júlio, que tá na hora da gente acabar a conexão bosta, tá infiltrada aqui no eu vou começar a resumir ANCAP, eu vou começar a falar ANCAP. Veja bem que eu me incluí no meio, hein? Liberais clássicos, libertários e anarcocapitalistas. A Colômbia, na liberdade de comércio com o mundo, cara, de 0 a 100, os caras são 76, aí muito acima do Brasil. Ali, quando eles falam liberdade de investimento, eles trazem, né, à tona a liberdade das pessoas investirem no Brasil de outros países, a abertura dos mercados para o investimento estrangeiro. A Colômbia tem um índice de 80, Peru com 75, Paraguai com 75, e o Brasil no limite de ser um país repressivo à liberdade desses investimentos. Então, seria aí parte das reformas que a administração nova deveria atacar, seria a abertura aos mercados, seja abertura comercial, abertura aos investimentos e a abertura aos investimentos financeiros também, né, gente? Isso a gente deu o panorama do porquê que o Brasil é o que é, né? Então aí os números vão estar todos nos show notes nossos para a gente consultar. Como o Vernon tinha falado antes ali, os Estados Unidos, ele não está dentro do top 10, né? Ele está um pouco abaixo, na posição 18, dentro do índice geral. Embora ele seja um país considerado livre, ele é majoritariamente livre, só que ele não está acima do 80, que é considerado país livre, né? São só 6 países que são considerados livres dentro do indicador. São poucos, dá até para falar aqui, é Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália e Irlanda. E daí os demais, os grandes países do Ocidente estão logo abaixo ali, né? Os países do Ocidente e do Oriente também, tem vários países do Oriente ali embaixo, dentro dos países majoritariamente livres. E daí depois o Brasil, só para vocês terem uma ideia, ele fica na posição 153 do índice. Ele fica com uma pontuação de 51,4. Para vocês terem ideia, país reprimido, como eu já falei, abaixo de 50. O Brasil está no limite para ser um país reprimido. E dentro desse país reprimido é só tragédia absoluta. Assim, países da África, países extremamente pobres da África, Cuba, Venezuela, Angola, Sudão, só países extremamente pobres, né? E me corrigindo, eu estava vendo o número de 2018, o Brasil em 2018 estava 153, no Brasil em 2019 está na posição 150, né? 150, subiu 3 gloriosas posições aí, gente. Que máquina,
Eu fiz uma brincadeira aqui, que eu dividi esses 186 países do índice, 180, perdão, do índice de 2019, se isso fosse a tabela do Campeonato Brasileiro, com os 20 times, para a galera que curte futebol aí, né, 180 dividido por 20, se não me engano, daria 9. Então, a cada 9 países é uma posição. Por exemplo, os primeiros 9 países seriam o primeiro da tabela, o Brasil estaria na 17ª categoria, ou seja, o primeiro da zona do rebaixamento e liberdade econômica. É, de fato, uma tragédia, né? Então, se pegar as potências, assim, os países grandes, países conhecidos, países que representam alguma coisa no mundo, não tem nenhum abaixo do Brasil. O Brasil dentre as grandes nações, tranquilamente o grande lá da ponta de baixo da tabela, não tem ninguém mais junto com o Brasil. A Argentina, que é essa porcaria que tá aqui do nosso lado, tá na frente do Brasil. Então, assim, não tem o que explicar a situação que é o Brasil. Os 3 países que o Vernan deu de exemplo ali, para nos comparar sempre, eles estão melhores que nós no índice de trabalho, que é uma coisa que é bastante importante nesse caudilismo que existe sindical dentro da América Latina. Mesmo assim, o Brasil é pior que esse resto desses países. Cara, é só tragédia, assim, mas eu acho que ele é um bom mapeamento para se fazer ações de melhoria, e a prioridade de melhoria que está sendo tomada agora está sendo exatamente naquele que está pequeno, que é a saúde fiscal. Exatamente, o índice é tão interessante aí que tem, vai estar nos nossos show notes para a galera que quiser dar uma navegada, uma visualizada. O índice de liberdade econômica divide por regiões também, então tem a liberdade econômica nas Américas, na Ásia, no Pacífico, na Europa, no Oriente Médio e na África subsaariana, e aqui nas Américas são 32 países, tá? O primeiro é o Canadá, aí sim vem os Estados Unidos como, né, o segundo país mais livre das Américas, o terceiro o Chile, não é à toa, né, que o grande Paulo Guedes e a equipe econômica, eles aí mencionam o Chile várias vezes, é o terceiro em liberdade econômica. De 32 países nas Américas, o Brasil, ele é o 27º. O Brasil só seria mais livre que a Venezuela e que Cuba, é óbvio, que a Bolívia do Evo Morales, que o Equador do Rafael Correia, o socialismo do século XXI, e o grande Suriname. Aí vem o Brasil. Ou seja, o Brasil, né, uma coisa que só corrobora a minha visão que eu tinha, do que a gente vê, não tem liberdade econômica. O Brasil, ele é um país, infelizmente, economicamente repressivo. Para arredondar esses 150 aí, colocando já na categoria um pouco mais para baixo, a liberdade econômica do Brasil é uma coisa que precisa ser muito trabalhada ainda. Eu acho que isso representa o histórico brasileiro, né? Mas eu tenho confiança de que, passando o MP da Liberdade Econômica, passando reforma da Previdência, todas as iniciativas que a equipe econômica está tomando hoje em dia no governo brasileiro, eu acho que isso vai representar, sim, uma melhoria nos próximos anos. Só que isso realmente leva algum tempo para mostrar, né? Inclusive o Brasil teve a reforma trabalhista, foi tratado no episódio com a Gabriela Bratz, só que leva algum tempo para se consolidarem os entendimentos na jurisprudência, então isso acaba se refletindo depois de algum tempinho. Dentre os indicadores dos países mais livres aqui, o país com maior liberdade econômica está na casa dos 90, mas nós temos um país com liberdade 100, que é o grupo do Telegram do Tapa da Mão Invisível. Esse é o país mais livre. Júlio, dessa vez, eu que vou fazer o nosso jabá, lembra que a gente combinou? Você aí que não tá doando pro Telegram, tu mesmo, tu que sabe aí que pode doar dinheiro, não precisa entrar no Telegram, pode só doar uma graninha pra nós. A gente combinou que eu ia fazer a propaganda, como se parecer, minha propaganda é mais incisiva que a do Júlio, tá? Você gosta do programa... Eu tô vendendo um país, cara. Não. Apoia. Doe uma grana para nós e ajude a manter as nossas luzes acesas, né? Onde é que tu entra para doar a grana, então, para o Tapa, para participar do grupo de Telegram mais livre do Brasil, como diz o Júlio, né? Sensacional. apoia.se/Tapa da Mão Invisível e você vai encontrar o nosso Apoia-se. Exatamente. E é o país mais livre do mundo. É o grupo do Tapa da Mão Invisível. Ô galera, vai estar também aí no show notes, uma coisa que nós queremos compartilhar, é realmente isso que o Júlio falou, a medida provisória 881 de 2019, que é a MP da Liberdade Econômica, teria o impacto, ou poderia fazer o Brasil subir 100 posições nesse ranking de liberdade econômica, fazendo o país aí, o Brasil se tornar um país, né, aí mover-se na liberdade econômica. Como eu falei antes aqui, à medida que o país vai se movendo nas categorias de liberdade, os ganhos de renda per capita, os ganhos econômicos tendem a ser exponenciais, vão crescendo cada vez mais. Então, vamos também torcer aí para que essa medida consiga passar, a medida da liberdade econômica, a MP da liberdade econômica no Brasil. Muito bem.
Considerações finais? Como eu já falei em episódios anteriores, eu tenho dúvidas sobre tudo que nós falamos, se é verdade ou se não é verdade isso que nós estamos falando, e sempre questiono se de fato é isso que melhora a nossa vida, a vida como um todo que nós estamos vivendo em um determinado país. A liberdade econômica, eu não sei se ela é causa ou ela é consequência de alguma outra coisa. Aquela pergunta capciosa que eu fiz lá no início sobre cultura e tudo mais, eu ainda não estou muito convencido o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, entendeu? Se é a cultura, se é a liberdade econômica, se é o acúmulo de riqueza que vai gerar desenvolvimento, especificamente o acúmulo de riqueza vai se gerar por outra coisa, eu não sei, mas existe uma correlação direta entre qualidade de vida entre as pessoas, que possa medir entre IDH, que possa medir entre PIB per capita e liberdade econômica. Então, assim, ela é um instrumento importante dentro do tabuleiro da política e economia da vida das pessoas do dia a dia. Então, assim, para o pobre, no frigir dos ovos, a liberdade econômica importa para ele. Como que isso importa? Se é causa ou consequência, eu não faço a mínima ideia, mas eu sei que a liberdade econômica vai mudar a vida daquele carinha que está ali trabalhando e fazendo a vida dele, e a ascensão social, a mobilidade social vai ser mais fácil se a liberdade econômica for algo importante, for algo que existe dentro da vida dessa sociedade. Eu acho que ela tem que ser estudada, ela não pode ser deixada de lado como algo de segunda classe, ela tem que ser trabalhada incessantemente e tem que ser falada para todas as pessoas, do mais rico ao mais pobre, que ela é importante para a vida dele. Essa é a minha posição sobre liberdade econômica. Eu acho que tem que ser um consenso, inclusive quem é de esquerda, que liberdade econômica, quem não é comunista, né? Que liberdade econômica é fundamental para o desenvolvimento humano, como a gente olhou pelo índice de desenvolvimento humano, e, portanto, tu pode até querer depois fazer teu horror de social-democracia que não vai dar certo e tal, mas primeiro deixa o país acumular capital, deixa as empresas contratarem pessoas, deixa as empresas crescerem e o país enriquecer. Fica mais fácil, inclusive, de custear esse aparato todo que o esquerdista, social-democrata, né, não comunista quer. Então, isso tinha que ser, ao meu ver, tinha que ser uma questão, já devíamos ter passado por isso. Todo mundo devia concordar que liberdade econômica é fundamental para desenvolvimento humano, para desenvolvimento econômico. Então, por isso, de novo, que eu lembro daquela ação direta de inconstitucionalidade do partido do Cirão da Massa, né, o PDT, que entrou contra a MP de liberdade econômica, para tentar derrubar antes dela ser discutida no Congresso, né? E essas pessoas, elas não são nem social-democratas, elas são simplesmente retrógradas. Esse partido é retrógrado. E o Cirão, que é o chefe do partido, é um imbecil completo. Então, esquerda, se tu é esquerdista, ok, mas não seja esquerdista com o PDT que faz uma coisa dessa. Vamos enriquecer esse país, especialmente para os mais pobres. Uau, vocês estão bem nos desabafos aí, hein? Tá sensacional. Bom, abre teu coração. Abre. Agora chegou a vez do meu desabafo. Vamos lá. Não, em primeiro lugar, eu deixei para o final um comentário que eu gostaria de falar, que realmente é uma grande questão, e eu dei uma pesquisada em alguns artigos científicos que daí envolve um pouco de ciência econômica. Do que eu estou falando? Do que o Paulo e o Júlio também mencionaram anteriormente. Nós vimos que existe uma grande correlação entre liberdade econômica e desenvolvimento humano, entre liberdade econômica e maior PIB per capita, ou renda per capita, entre liberdade econômica e maior desenvolvimento econômico. Mas eu estava me perguntando, né, mais ou menos sabendo da resposta, a liberdade econômica é uma causa? Existe relação de causalidade entre liberdade econômica e desenvolvimento econômico? Provoquei, tu vai responder. Vou responder. A galera que não consegue ver, eles não vão ver, mas tá aqui na minha mão um paper que vai estar nos show notes. Infelizmente, ou felizmente, não sei, ele tá em inglês, eu não consegui achar em português, mas o título é Economic Freedom and Economic Growth, Liberdade Econômica e Crescimento Econômico. A Short Run Causal Investigation, ou uma investigação causal de curto prazo, do Jack Hackelman. E eu vou colocar lá, nesse paper científico, ele consegue provar, daí claro que infelizmente envolve estatística, envolve modelos econômicos, mas para a galera que não é muito familiarizada com isso, pode ler o abstract, pode ler a conclusão, e aqui ele tenta identificar a relação causal.
né, entre a liberdade econômica e entre o crescimento econômico. E o que vocês falaram anteriormente, eu acho super interessante, a questão da cultura, o Paulo falando a questão aí, né, da galera identificando com a esquerda, PDT e etc. E eu sou um fã da liberdade econômica desde o princípio, quando eu estava fazendo faculdade de economia, eu abracei essa ideia e eu achei super interessante falar sobre o índice de liberdade econômica, que daí nós temos uma tentativa de mensurar esse item tão importante da liberdade das sociedades, que é a razão de ser desse podcast maravilhoso, que é falar sobre sociedades livres. Eu acho que a liberdade econômica seria, assim, o starting point para todos os indivíduos, depois, sendo livres, optarem por aquilo que eles quiserem fazer. Então, a liberdade econômica é super importante. Tomara agora, vindo para uma conclusão mais prática, tomara que o governo brasileiro, ou os brasileiros em geral, para não depender do governo, eles consigam fazer do Brasil uma sociedade mais livre. Pô, e esse episódio, essa leitura e esse estudo só mostrou para mim o seguinte: a melhor coisa que o governo tem a fazer para melhorar a liberdade econômica do Brasil é não fazer nada, é sair. É sair de cena, entendeu? É sair e deixar com que os indivíduos aí tomem as suas próprias decisões. Boa. Só um parênteses sobre os teus números que tu falou, as pessoas que não gostam de números. Eu sou a favor dos números para explicar o passado. Eu só não gosto de que quando extrapolam números para desvendar futuros e impor lógicas futurísticas. Essa é a minha implicância com quem aborda desse método. Muito bem, então, pessoal, foi um muito bom episódio. Eu vou ter que ouvir umas 3 vezes para decorar esses números horrorosos do Brasil para a gente continuar essa batalha diária para melhorar. Mas vou dizer o seguinte: eu sei que o pessoal aí da ala econômica do governo trabalha com esses números embaixo do braço. Eles sabem muito bem que é isso que tem que melhorar. Sim, inclusive, eu acho que a própria MP da liberdade econômica, né, pela leitura que eu estava fazendo, eles se debruçaram, um dos fatores sobre os quais eles se debruçaram foi o índice de liberdade econômica. Como é que é o nome do rapaz que esteve com vocês? O Gianluca Lorenzon, é isso? Exato. E o Paulo Webel também, lá Webel, isso, Paulo Webel, eles se debruçaram com certeza sobre esse índice de liberdade econômica. Então, acho que para os ouvintes do podcast foi uma informação aí super importante, que é um dos norteadores das políticas de governo da atual administração brasileira. Beleza, então. Então, para quem está nos ouvindo pela primeira vez e ainda não sabe que nós estamos em todas as redes sociais, nos sigam lá: Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Estamos no YouTube agora também, para ficar sabendo sobre a divulgação dos novos episódios sempre aos sábados. Nos sigam no Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível, em todas as redes sociais, aplicativos de podcast, é Tapa da Mão Invisível, é só colocar lá que vai achar. E todos os nossos episódios com show notes estão disponíveis no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Muito obrigado, senhores. O maior episódio da história do Tapa da Mão Invisível, o maior de todos os tempos. Ficou gigante. Muito obrigado por tudo, mas foi um show de dados. Valeu, como sempre. Até mais e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu, falou. Abraço. Complicado. Vai lá, Júlio, o que tu ia falar? Deixa eu me lembrar. Caralho, eu esqueci completamente o que eu ia falar. O Vernan tava falando. Isso, Vernan, isso é a memória prejudicada pelo uso de drogas, cara. O cara não lembra as coisas. Outra coisa, eu ia falar: ô Vernan, para de falar Júlio e Paulo. Beleza. Só solta mais. Ô meu, tu podia ser mais maluquinho que nem tu é na vida real. Tira essa máscara aí, mostra mais. Tá, dá mais sangue, você. Não, tranquilo. Muita formalidade, vou parar com as formalidades. Isso, vai lá, mais soltinho. Vai, Júlio. Me lembrei. Sobre capitalismo, né? Eu acho que é até um pouco explicado. Que é o seguinte. Tá, Caras são... O que tá mostrando Tio Patinhas, cara? É isso? Eu sou fã dele. Esse grande é o personagem principal. É o meu personagem predileto, quer dizer. É, o meu também. Eu quero ficar bilionário por causa dele. Só que esse negócio de atirar numa pilha de dinheiro não é uma boa ideia. Mas enfim. Grande Tio Patinhas, que se hoje estivesse vivo morando nos Estados Unidos, ia ser acusado de supremacista branco e seria um grande alvo do Bernie Sanders, que por sinal sair de novo. Sair de novo incomodando. Deixa eu voltar então. Vai lá. Essa liberdade econômica, e como vocês já falaram um pouco sobre o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, principalmente, né? Acho que é o principal que nós... Heritage. Corta, Thiago.
Vamos falar principalmente do índice da Heritage Foundation, que é o... O que foi, Fux? Falou de novo igual antes. Tem problema não, Fux? Ei, o Fux é... O Fux... Só porque o Deve Fux ser foi chato. educado, o Fux foi educado nos Estados Unidos, ele acha que todo mundo tem que falar o inglês aí do Kentucky, que nem ele fala. Do Kentucky.